As exportações brasileiras de suco de laranja têm recuado nos últimos anos. Nos 10 primeiros meses da safra 2018-2019, que vai de julho do ano passado a abril deste ano, houve queda de 14% no volume embarcado e de 13% na receita, recuando para 1 bilhão e 400 milhões de dólares. A fim de recuperar essas perdas, uma comitiva da Citrus BR visitou a Ásia, na missão do MAPA, de olho no mercado chinês. Em entrevista a Walter Puga Júnior, o diretor executivo da Citrus BR, Ibiapaba Neto, falou sobre a missão. Acompanhe. Ibiapaba, mais uma vez, obrigado por ter aceito, o convite para participar da nossa programação. Vamos falar daquilo que você acompanha, que faz parte do seu dia a dia, que é produção de suco e exportação de suco. E as últimas informações, até da Secretaria de Comércio Exterior, compiladas aí por vocês, na Citrus BR, é de que as nossas exportações de suco de laranja continuam em baixa. Essa baixa já ocorre há quanto tempo? Primeiro, obrigado pelo convite, Puga. É sempre um prazer estar aqui com vocês. As exportações de suco de laranja, elas vêm observando um decréscimo já há alguns anos. Desde o começo dos anos 2000, a gente começou a perceber uma certa estabilidade entre a década de 90 e começo dos anos 2000, e a partir de 2006, 2007, é que realmente as exportações começaram a entrar num declínio um pouco mais acentuado. O que a gente vê neste ano safra, e aí a gente está falando do 10º mês de exportação da safra 2018-2019, é que a gente tem um recuo bastante expressivo, de 14% em relação às exportações da safra 2017-2018. Por quê? A gente tem dois aspectos que são mais importantes. O primeiro deles é que na safra anterior a gente exportou muito suco para os Estados Unidos. Eles passaram por um problema grave do furacão Irma, que praticamente atropelou os pomares da Flórida, e eles perderam mais do que 50% da produção. Isso abriu uma janela de oportunidade para o exportador brasileiro, que vendeu praticamente 30% mais de suco do que comparado com a safra anterior. Então, quando a gente entra nessa nova safra, a gente está devolvendo um pouco do ganho que a gente teve na safra anterior. E aí, na Europa, aí sim você tem um recuo já um pouco mais estrutural e fora da conjuntura, em torno de 4% a 5%. Ou seja, há uma redução das nossas exportações, e essa redução ela é decorrente do quê? Há uma redução de consumo de suco de laranja, como você já alertou algumas vezes, produção de outros sucos, de outras frutas, ou é realmente uma compra menor do suco brasileiro? Não, a gente tem uma redução no consumo do suco de laranja. Existe uma concorrência muito grande entre produtos. A posição do suco de laranja, ocasião de consumo, que é um nome técnico, ela se dá majoritariamente no café da manhã, e com o dia a dia corrido das pessoas, cada vez menos se toma café da manhã. Então, alguns produtos, suco de laranja, cereais, entre outros, acabam sofrendo um pouco com essa mudança de hábito na ocasião de consumo, das pessoas tomarem menos café da manhã, e também de uma maior oferta de produtos substitutivos ao suco de laranja. Então, esses dois fatores fazem com que a gente tenha aí uma estrutura, um ambiente estruturalmente de queda do suco de laranja. Agora vamos falar um pouco do mercado que as empresas que você representa tentam abrir em outras regiões ou ampliar em outras regiões. Você esteve agora na China com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A perspectiva também é de queda na compra de suco de laranja brasileiro pelos chineses? Não, aí é onde a gente entra realmente para o outro lado da moeda. Existe uma expectativa muito positiva em relação ao mercado asiático, China em particular. Vamos falar aqui alguns números, né? Hoje em dia, a China já é um dos maiores consumidores de suco de laranja do mundo, quando a gente olha país a país. Sem isolar um bloco, por exemplo, a União Europeia, quando a gente pega país a país, a China já é o 4º maior consumidor de suco de laranja do mundo. O que acontece? A China ela tem um consumo hoje mais ou menos de 130 mil toneladas, suco concentrado congelado equivalente a 66 BRICS, falando tecnicamente. Então, quer dizer, a gente pega tudo que eles consomem, a gente converte tecnicamente para 66 BRICS para entender mais ou menos qual que é o tamanho daquele mercado. Comparativamente, se a gente olha a China com 130 mil toneladas, ela já está muito próxima do mercado alemão, que consome 142 mil
toneladas e é o principal mercado brasileiro na Europa. Então, ou seja, a China sozinha, ela já está muito próxima do principal mercado da gente na Alemanha. Só que olha que interessante, enquanto o alemão ele consome quase 20 litros por ano de suco, o chinês consome 0,3. Ou seja, consome muito pouco. Muito pouco. Então, assim, considerando que a China ela está num processo de ocidentalização de hábitos, vamos supor que essa turma amanhã ou depois tome 0,9 litro por ano. Eu nem estou falando que ele tem o consumo de um alemão, de um europeu, de um americano ou mesmo de um brasileiro. Já é absurdo o ganho. Você já faria a China já saltar para o segundo mercado mais importante da gente depois dos Estados Unidos, individualmente. Claro que a Europa ainda seria maior como bloco, mas como país teria um salto incrível, aí chegando perto aí de 350, 400 mil toneladas por ano, que é um mercado que hoje a gente não tem. Agora, você foi atrás desse mercado. Você conversou, o noticiário deu conta, você conversou com as indústrias de bebidas, né, com representantes das indústrias de bebidas chinesas. Qual é a perspectiva para o suco de laranja brasileiro no mercado chinês? A perspectiva é ótima. O chinês está interessado em suco de laranja e mais, ele está interessado no suco de laranja não concentrado, que é um dos produtos que a gente exporta, chamado NFC, né, que vem do inglês do Not From Concentrate, e que cresce a olhos vistos na China. Eu passei também pela Cial, aquela feira importante que tem, conversei com alguns expositores e todo mundo só quer saber do tal do NFC. É muito interessante isso, porque normalmente o mercado ele se forma a partir do concentrado e aí depois você tem uma mudança e ele passa a consumir o NFC. Na China está tendo um movimento diferente, quer dizer, eles estão pulando uma etapa do concentrado, claro que eles têm um consumo relevante de concentrado, mas o que eles já têm de renda na população já permite que você tenha uma entrada via suco não concentrado, que é um produto mais delicado, de valor agregado maior, então é realmente muito interessante. E a receptividade tem sido muito grande por parte dos stakeholders chineses. Pouco antes dessa entrevista, ao comentar sobre essa viagem, você lembrava que a China tem uma grande produção de citros em geral, não especificamente de laranja para suco, mas uma pequena parte do suco da laranja é utilizada para fabricação de suco lá. O que acontece no mercado chinês? O mercado chinês, a China em si é o maior produtor de frutas do mundo. O que eles produzem de fruta é uma enormidade. E ainda assim, eles são net importador, eles precisam importar muita fruta. Então, a safra de citros deles, em alguns anos, pode chegar a ser quase o dobro da nossa. Eles já chegaram a produzir mais de 600 milhões de caixas de citros. As mandarinas, né, tipo de umas mexericas, né, são os principais produtos deles. E é interessante que eles vendem, isso até foi uma definição de um amigo meu lá da Abrafrutas, eles vendem cada fruta como se fosse um bombom. Né? A fruta é perfeita, tem uma casca perfeita, é tudo muito certinho, tudo muito bem embalado, uma padronização maravilhosa. Então eles agregam muito valor na fruta. Então o que vai para a indústria é uma parte residual, que segundo informações que eu obtive lá no próprio mercado chinês, em torno de 5% da produção deles. E é difícil você imaginar que você forma uma indústria apenas com base em resíduo de produção. Sobrou, na verdade. Sobra de produção. Sobra de produção. É muito difícil, porque você não vai ter uma tecnologia orientada para a indústria de suco. Aqui no Brasil você tem uma indústria formada, então a laranja que se planta, a forma que se planta, o tipo do Brix, o tipo da acidez, a maneira como as variedades elas são colocadas ao longo das estações, isso é tudo pensado para abastecer a indústria de suco. Então você tem uma tecnologia desenvolvida. Lá na China não. Eles pegam a sobra do mercado de mesa e processam. O lado bom é que eles conseguem uma fruta muito barata, porque em tese aquilo é ser descarte. Então a indústria consegue produzir com uma matéria-prima muito barata. Agora, por outro lado, ele também não se desenvolve. Então, o que os próprios chineses me falaram é que tem um espaço muito grande para o suco de brasileira, até por conta dessa condição de produção da China. Bom, você está ouvindo, né, Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Citrus BR, né, a entidade que representa as indústrias
que processam suco de laranja no Brasil e exportam suco de laranja. Eu vou aproveitar, Ibiapaba, para falar um pouco sobre o último levantamento do Fundecitrus e gostaria de uma visão sua, né? Nós temos aí boas floradas, clima favorável, segundo o Fundecitrus, bom, em toda a região citrícola. Mas nós temos também pragas que atacam essas frutas. Os últimos relatórios da Fundecitrus que acompanham a evolução de safra. A indústria está esperando uma grande safra de laranja, uma grande safra agora, ou já está preocupada também com essas pragas? Bem, importante a gente notar o seguinte, dentro da metodologia de estimativa de safra do Fundecitrus, as quedas decorrentes de eventuais pragas e doenças, ela já está embutida no cálculo. Então, quando eles fazem uma projeção de uma safra de praticamente 390 milhões de caixas, o que você vai ter de perda, de queda, já está embutido dentro. Então, sim, estamos esperando uma safra bastante grande, bastante robusta em todo o cinturão citrícola, o que é muito natural, até porque a citricultura ela é bianual. Então, um ano você tem safra grande, outro ano você tem safra pequena. O ano passado, a safra passada foi uma safra pequena, o ano retrasado foi uma safra muito grande, e antes disso a gente teve uma safra ridiculamente pequena. Então a natureza ela tem sido bastante eficiente na proposta dela de oferecer para a gente um ano com mais oferta e outro com menos oferta. É bom que continue assim, porque quando você tem 2 anos de oferta muito grande, isso é muito ruim para o mercado porque desvaloriza o produto. E quando você tem 2 anos de safra muito pequena, é perigoso, porque você pode não conseguir ter a oferta que você necessita e aí você acaba perdendo o mercado. Então, safra grande, mas tudo dentro do programado. Bom, agradeço mais uma vez a participação aqui de Ibiapaba Neto e encerramos por aqui. Voltamos ao programa.